Olá pessoal, meu nome é Guilherme Simão Souza, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia pelo HCUFG e hoje ficou de eu apresentar uma aula para vocês sobre a neuroendocrinologia. Então vamos lá. O que é a neuroendocrinologia? Nada mais é que o estudo dos hormônios, a endocrinologia, mais o estudo das ações destes mesmos hormônios, que é a neurociência, e juntos formam a neuroendocrinologia. Falando um pouco sobre a classificação dos hormônios. Existem duas classificações que é mencionada nessa aula. Primeiro, são os peptídeos. Os peptídeos nós encontramos alguns hormônios que fazem parte dessa classe, que é o LH, o FSH, o HCG, a ativina, a inibina e a folistatina. Alguns desses hormônios vão ser abordados nessa aula e outros vão ser abordados em outras aulas, mais especificamente na aula de ciclo menstrual. E a outra classificação, nós temos a classificação dos hormônios esteroides, em que entra a progesterona, a androstenediona, a testosterona, os mineralocorticoides e os glicocorticoides, que também alguns vão ser abordados, outros não. Falando um pouco sobre a esteroidogênese. O que é a esteroidogênese? É o processo de formação dos hormônios esteroides. Vai ter uma aula que nós vamos ter específica sobre a esteroidogênese, então aqui eu só vou dar uma pincelada rápida, porque não tem como dar sequência na aula sem uma apresentação desse tópico. A esteroidogênese ela ocorre nas gônadas, nas suprarrenais e na placenta. E a base da esteroidogênese é o colesterol, ele é utilizado como matéria-prima. E todos os tecidos conseguem sintetizar o colesterol como matéria-prima para realizar o processo da esteroidogênese, exceto a placenta. A placenta é o único tecido que não vai conseguir sintetizar o colesterol. Os esteroides, eles são metabolizados no fígado e secundariamente no rim e na mucosa intestinal. A excreção dos esteroides é feita pelos rins e o transporte deles ocorre de duas maneiras, através de proteínas específicas, que são as globulinas de ligação aos hormônios sexuais, ou as ligadoras de tiroxina, ou as ligadoras de corticosteroides. E algumas inespecíficas, que o exemplo principal que nós temos é a albumina. Adentrando ao eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, nós vamos falar primeiro sobre o hipotálamo. O hipotálamo, nessa figura que vocês podem ver ao lado direito, é a região marcada em amarela. Tem uma setinha aí apontando certinho o local exato. Então, o hipotálamo, ele localiza-se acima do quiasma óptico, que também está mostrado aí na figura, e abaixo do terceiro ventrículo. O hipotálamo, ele é uma estrutura conectada ao sistema nervoso central, então ele vai ter conexão com amígdalas, hipocampo, tálamo e ponte, entre diversas outras estruturas, que ele está ligado e haverá comunicação entre essas estruturas. Uma das principais coisas que a gente tem que ter em mente são esses sistemas de retroalimentação. Então, primeiro, nós temos o sistema de alça longa, porque nós vamos ter o hipotálamo, a hipófise e o ovário, nessa aula que nós vamos abordar. Então, o sistema de alça longa, primeiro, ele vai fazer a comunicação do hipotálamo com o ovário, que é a glândula mais longe do hipotálamo. O sistema de alça curta seria um sistema de comunicação entre a hipófise e o hipotálamo. E o sistema de alça ultracurta é um sistema de comunicação do hipotálamo com o próprio hipotálamo. Isso tudo vai ser feito através de feedbacks, tanto feedback negativo quanto feedback positivo, para que haja uma comunicação excelente dessas estruturas. Como eu falei, o hipotálamo ele tem uma comunicação com o sistema nervoso central e algumas substâncias estimulam e outras inibem as gonadotrofinas. Então, nós temos que falar algumas delas. As substâncias que estimulam as gonadotrofinas, as principais são o ácido araquidônico e a acetilcolina. Já as que inibem as gonadotrofinas são o sistema límbico, as endorfinas, a substância P, a serotonina e a melatonina. Eu não vou adentrar em cada substância dessa, porque não vai dar tempo de falar tudo sobre uma aula só, mas elas vão ser mencionadas ao longo das aulas que a gente vai ter durante o ano. O hipotálamo. Então, os hormônios hipotalâmicos. Primeiro, nós temos 4 hormônios hipotalâmicos principais, que são o TRH, que vai estimular o TSH pela hipófise, vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. O GNRH, que também vai agir estimulando o FSH e o LH, vai produzir no final dessa cascata estrogênio, progesterona, testosterona, que são os hormônios que nós vamos ter, os hormônios sexuais. O CRH, que vai estimular a glândula suprarrenal
na verdade, ele vai estimular a hipófise primeiro para produzir o hormônio adrenocorticotrófico, e o hormônio adrenocorticotrófico vai atuar na glândula suprarrenal para produzir o cortisol e os hormônios adrenocorticais. E por último, o GHRH, que vai estimular a hipófise a secretar GH, que vai, através dos IGFs, produzir crescimento muscular e algumas outras funções que eu vou abordar ao longo dessa aula. Então, o primeiro hormônio que eu vou abordar vai ser o GNRH. O GNRH é um dos principais hormônios que nós vamos estudar durante o ciclo menstrual e durante a fisiologia reprodutiva. Então, o que é o GNRH? O GNRH é um hormônio liberador do hormônio luteinizante. Ele funciona através de um gene, o GNRH, que vai sintetizar um peptídeo associado ao GNRH, que é o PAG, que vai inibir a prolactina e ele estimula a síntese de gonadotrofinas. O GNRH ele tem que ser secretado de forma pulsátil. Por quê? Porque assim ele vai estimular a autoprime. O que é a autoprime? A autoprime é uma estimulação positiva do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Para que haja um funcionamento adequado desse eixo, tem que ser dessa maneira, de forma pulsátil. E, ao contrário do autoprime, nós temos o down regulation. O que é o down regulation? Ele funciona de forma a fazer um feedback negativo, inibindo todo o eixo. Ele é como se fosse uma secreção contínua de GNRH. Se a secreção de GNRH fosse contínua, ocorreria um down regulation. E, por exemplo, um exemplo marcante disso são os agonistas de GNRH, os medicamentos agonistas de GNRH, que a gente utiliza para poder inibir o eixo, por exemplo, em prematuridade, em um eixo prematuro, né, que começa a funcionar antes do momento certo. A gente entra com agonistas de GNRH para executar a down regulation, para paralisar esse eixo. A meia-vida do GNRH ela é curta, varia mais ou menos de 2 a 4 minutos. O GNRH, ele também, nós temos que falar ele através do ciclo. O ciclo menstrual vai ter uma aula específica sobre, entretanto, eu tenho que mencionar isso aqui nessa aula da endocrinologia. Nós temos duas fases no ciclo menstrual, a fase folicular e a fase lútea. O GNRH ele atua de maneiras diferentes, tanto na fase folicular quanto na fase lútea. Então, nesse gráfico mostrado nesse slide, nós temos a primeira parte, que é a fase folicular, em que nós vemos uma alta frequência de pulso do GNRH, porém uma baixa amplitude. Já na fase lútea, nós temos uma frequência baixa, ou seja, o intervalo de pulso é maior, porém é de uma alta amplitude. É o que diferencia a fase folicular e a fase lútea no quesito do hormônio GNRH. Agora, adentrando a outra glândula, nós temos a hipófise. A hipófise ela é situada na célula túrcica, ela também está demonstrada com a seta preta nessa figura ao lado, e ela é dividida em anterior ou adenohipófise, que corresponde a 75% da glândula, ou em hipófise posterior ou neurohipófise, que corresponde a 25%. Então, vamos falar das duas. A adenohipófise, o aporte sanguíneo dela é feito através dos vasos porta. E a adenohipófise ela é derivada do ectoderma e não há nenhuma conexão neural dela direta com o hipotálamo. Já a neurohipófise, que é a hipófise posterior, nós temos um aporte sanguíneo delas feito pelas artérias hipofisárias. E ela é uma extensão física direta do hipotálamo. Nós veremos à frente que a neurohipófise não consegue secretar nenhum hormônio, ela não produz hormônios. Ela somente armazena os hormônios que são produzidos pelo próprio hipotálamo. E aí, nessa figura ao lado que eu coloquei, nós temos alguns hormônios sintetizados pela adenohipófise e outros hormônios que são armazenados pela neurohipófise. Então, nós temos aí o primeiro hormônio, nós temos a prolactina, que é da adenohipófise, o FSH e LH também é da adenohipófise, o TSH, o ACTH e o GH. São os principais hormônios, os 6 principais hormônios da adenohipófise que são produzidos por ela mesma. Já esses dois hormônios ao lado, que é a ocitocina e o ADH, eles são armazenados pela neurohipófise, que são produzidos pelo hipotálamo. Nós vamos falar sobre cada um deles especificamente agora. Então, primeiro sobre a hipófise anterior. Na hipófise anterior, o primeiro hormônio que nós temos é o FSH. O FSH ele vai ser responsável pelo crescimento folicular e a meia-vida dele é de 4 horas. Como eu falei já anteriormente em alguns outros slides, não vai ter como eu entrar tão específico nesses hormônios,
porque eu teria que entrar em ciclo menstrual. Então, vai ter uma aula só sobre ciclo menstrual, e aí a pessoa que for ministrar a aula vai falar exatamente onde o FSH vai agir e tudo, para poder ficar mais fácil o entendimento. O segundo hormônio é o LH. O LH ele sintetiza androgênios, ele vai ter uma ação sobre as células da teca, ele é o responsável direto pela ovulação, que vai acontecer mais precisamente ali no meio do ciclo, e a meia-vida dele é de 20 minutos. O terceiro hormônio da hipófise anterior é a prolactina. A prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite das mamas. E a manipulação da mama, o controle do estresse, medicamentos, exercícios físicos e alimentos, tudo isso interfere na secreção da prolactina e vai interferir na produção do leite pela mãe. E a dopamina vai inibir a prolactina, ela vai exercer um controle inibitório da prolactina, gerando amenorreia e galactorreia. O outro hormônio da hipófise anterior é o TSH, que, como eu já havia falado antes, ele vai estimular a glândula tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, e vão controlar o metabolismo. O próximo hormônio da hipófise anterior é o ACTH. O ACTH ele vai estimular as suprarrenais a produzir o cortisol na zona fasciculada e os hormônios androgênios na zona reticular. O ACTH ele tem um pico pela manhã, assim como o cortisol. E o último hormônio da hipófise anterior é o GH. O GH ele vem através do GHRH, como eu já havia falado anteriormente, pelo hipotálamo, e o T3 e o T4. E o cortisol também tem influência no GH. A secreção do GH, da mesma maneira que o GnRH, é uma secreção pulsátil e ela predomina durante o sono. Muita gente confunde pensando que a secreção pulsátil do GH ocorre no período noturno, não é isso. Ocorre quando a pessoa está no sono profundo mesmo. Algumas coisas estimulam o GH, exercício, estresse, sono e a hipoglicemia. Outros fatores já inibem o GH, que são fatores relacionados à adiposidade. E o GH ele é responsável pelo crescimento linear, pela mitogênese óssea, ele atua em algumas funções do sistema nervoso central, como a memória, cognição e humor. Ele atua também no desenvolvimento da mama, no sistema cardiovascular e faz a regulação da insulina, que é com efeito anabolizante. Agora da hipófise posterior. A hipófise posterior, como eu já disse, ela não secreta nenhum hormônio, porém ela armazena dois hormônios que são sintetizados pelo hipotálamo. O primeiro hormônio é a ocitocina. A ocitocina ela vai ser muito importante na contração muscular uterina e na contração dos ductos lactíferos para ejeção do leite produzido pela prolactina. E a secreção ela é estimulada pela amamentação, estímulos olfatórios, auditivos, visuais e estímulos da cervix e da vagina. São alguns dos fatores que estimulam a ocitocina. E o ADH é o outro hormônio armazenado pela hipófise posterior. O ADH ele vai regular o volume, a pressão e a osmolaridade do sangue circulante, fazendo vasoconstrição arteriolar e conservação de água livre. E o ADH ele vai atuar através dos baroreceptores, que vão mostrar que a pressão está alterada, que a osmolaridade está alterada, e ele vai começar a gerar sua ação. E esses baroreceptores nós temos eles no átrio esquerdo, no seio carotídeo e no arco aórtico. E também a secreção da ADH é influenciada bastante pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Alguns neurotransmissores principais que nós temos no ciclo hormonal da mulher. Então, o primeiro que nós temos é a grelina. A grelina ela é um potente estimulador da liberação de GH. E ela também vai estimular a secreção tanto lactotrófica quanto corticotrófica. Então, ela vai atuar nesses dois locais. Um outro neurotransmissor que nós temos é a leptina. A leptina ela aumenta no processo pubertário das meninas, porque as meninas no processo da puberdade elas vão ganhar massa gorda e nos meninos ela vai estar diminuída, porque os meninos vão ganhar massa magra. Ela também acelera a pulsação de liberação do GnRH, ou seja, ela aumenta a frequência de liberação do GnRH, porém ela não aumenta a amplitude. Outra função que ela tem, ela estimula a produção de LH e FSH. E uma última função seria que ela regula a produção dos esteroides. Então, a leptina é bem completa no ciclo hormonal, ela vai atuar em vários pontos. E o último neurotransmissor é a dopamina. A dopamina, a gente já tinha falado em outro slide, ela vai inibir a liberação da prolactina. Ela vai ser muito importante nos prolactinomas, que vão ser utilizadas medicações agonistas de dopamina para poder controlar
os prolactinômios, que vão ser falados em aulas posteriores. Então era isso. O que eu tinha para falar dessa aula de neuroendocrinologia era essa parte. É uma parte mais chata de se entender, mas assim, é o principal, porque é a partir dela que nós vamos entender as outras aulas. E também é muito difícil falar sobre essa aula e não entrar em ciclo menstrual, porque eu acho que são duas aulas que se comunicam bastante. Então, quando for dada a aula de ciclo menstrual, nós vamos ter que estar com essa aula aqui bem na cabeça, bem fixada, para poder dar sequência na aula de ciclo menstrual. E agora vamos dar entrada na discussão do artigo. O artigo que eu peguei foi um artigo com o título Amenorreia em Atletas, uma revisão de literatura. Foi um artigo de 2017, então um dos últimos 3 anos, conforme foi orientado. O objetivo desse artigo foi discutir a associação entre a prática excessiva de exercícios realizado pelas mulheres atletas e a ocorrência de distúrbios menstruais e amenorreia, através de uma revisão da literatura. A metodologia desse artigo. Esse artigo foi uma revisão bibliográfica, como eu já tinha dito, e foram pesquisados artigos em base de dados da PubMed, do Lilacs e da Cielo com o descritor amenorreia. Foram achados 1.907 artigos dos anos entre 2011 e 2016, que foram os anos escolhidos para a pesquisa. Então, foi feito um refinamento dos artigos através de 2 descritores, amenorreia e atleta. Foram encontrados, então, 80 artigos. E desses 80 artigos foram excluídos aqueles que não tinham relação com o tema e sobraram 13 artigos desse refinamento que foi feito através dos métodos. Então, vamos falar sobre um pouco da discussão e dos resultados. Então, Rock e colaboradores em 2011 verificaram no início de 2011 que a prevalência entre os 3 componentes da tríade da atleta, que seriam desordens alimentares, disfunções menstruais e osteoporose, e a disfunção endotelial, é mais comum entre bailarinas profissionais, bem como estão diminuídas também a densidade mineral óssea e a concentração de estrogênio. Ainda em 2011, Gibbs e colaboradores aplicaram o Eating Disorder Inventory, que era um formulário para procurar, a fim de analisar, né, a tendência para emagrecer de algumas mulheres. Esse formulário ele continha 91 questões que eram preenchidas pelas próprias mulheres e foram aplicados por psicólogos, que identificavam uma preocupação com a dieta, ou com o peso, ou com o ganho de peso dessas pacientes. O que foi notado? Que houve uma prevalência maior de distúrbios menstruais severos, como a amenorreia ou oligomenorreia, em mulheres com alta tendência a emagrecer e que praticavam atividades físicas. Já em 2012, Ackerman e colaboradores, eles analisaram os padrões de secreção de leptina, grelina e LH em 59 adolescentes de 14 a 21 anos, sendo que 21 dessas eram atletas que não menstruavam, 18 eram atletas que menstruavam e 20 não eram atletas. O que foi visto? Que os padrões de secreção da grelina foram inversos à quantidade de massa gorda, enquanto os de LH e leptina eram menores em mulheres com menor quantidade de gordura corporal. Outra conclusão também que foi observada era que, quanto maior os níveis de grelina, menor a pulsatilidade de LH. E quanto menor os níveis de leptina, menor era a pulsatilidade de LH. Concluiu-se, então, que altos níveis de secreção de grelina e baixos de leptina em atletas amenorreicas, relacionados com baixa quantidade de massa gorda, podem contribuir com a alteração dessa pulsatilidade do LH e com a ocorrência de amenorreia, que é justamente o que o artigo vem trazer. Outra coisa que foi discutida é os efeitos da nutrição e da dieta através de um estudo feito por Plint em 2012, que analisaram os efeitos desses parâmetros nas concentrações séricas de estradiol no período preparatório. O que era esse período preparatório? Era o antes e após a prática de atividades físicas, de exercícios anaeróbios, da pré-temporada de atletas que praticavam tanto handball quanto basquete. E o que eles perceberam? Que após 3 meses de prática de exercícios físicos regulares, as concentrações séricas decresceram em toda a amostra. Então, concluíram que a prática de exercícios físicos regulares está relacionada com a queda de estradiol sérico. E nessa etapa não houve perda de massa muscular. Então, a conclusão do artigo é que
Com o aumento na discussão sobre os benefícios do esporte, novas condições a ele relacionadas vêm sendo cada vez mais estudadas. Então, seria importante ressaltar que a carga de treinamento da atleta não deve se sobrepor à condição normal de funcionamento do organismo para que não haja essas consequências como a amenorreia do estudo. De acordo, então, com estudos analisados, informações sobre a ocorrência de amenorreia e outras disfunções menstruais acompanhadas de condições adjuvantes, elas devem ganhar mais atenção entre os profissionais da saúde no esporte e seus praticantes. Então, essas foram as referências que eu usei para fazer a aula. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. É a primeira aula gravada. Foi bem complicado fazer isso aqui sem ser pessoalmente, mas tomara que seja bom para todo mundo. E segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente faz a discussão dela. Obrigado, gente.